Agora voltamos aqui, agora o edital foi publicado, né? Acho que gravou um vídeo antes com divulgação da banca, agora vamos gravar um vídeo aqui em relação à publicação do edital e vamos falar a respeito do que eu fiz para passar na PMCE em 2021, né? Antes de entrar nesse assunto, vamos primeiro falar a respeito da velocidade, né, que esse edital saiu. Salvo me engano, o governador começou a falar dele em dezembro do ano passado, foi em janeiro desse ano. E agora em abril o edital já saiu e pouco menos de 5 meses, entre 3 e 4 meses aí que desde que o governador começou a falar que ia sair e foi muito rápido. Até surpreendeu, eu achei que ia sair só depois do meio do ano, mas foi bem acelerado. Então, o primeiro assunto que eu quero falar com vocês é a respeito de ter cuidado agora, né? Vai aparecer vários cursos aí falando que é reta final. Já agora, no, mesmo na primeira semana do edital, vai falar que é reta final, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas você tem que analisar, ter calma. São 90 dias, mais ou menos, aí da. Salvo me engano, que não saiu ainda a data, né? Da prova, até que eu acho até meio estranho. Não foi divulgado ainda, mesmo com a divulgação do edital no Diário Oficial do Estado, não saiu a data da prova. Não sei se. Eu tô gravando agora esse vídeo assim que saiu no Diário Oficial. Talvez quando saiu na banca, né? No site da banca, pode ser que já venha com a data da prova, mas no momento que eu tô gravando aqui agora, não saiu ainda a data da prova. Mas provavelmente vai ser aqueles 3 meses que é de praxe. Então, se tem aí 3 meses da publicação do edital até a prova. Geralmente é isso. Então, a reta final mesmo, de fato, ela falta um mês para a prova, porque se for reta final assim que sai o edital, é meio complicado, né? Mas você tem que se dedicar agora, mais do que nunca, intensificar os estudos. Ter cuidado, como eu falei, ter cuidado com esses materiais que vão aparecer em que é reta final. O assunto está com dificuldade hoje, não adianta você desesperar agora. Vamos ter calma. Tem que saber desse assunto lá no dia da prova. No dia da prova você tem que estar com quase tudo aí. Pelo menos 90% do edital aí é visto, revisado, né? Quem gosta de fazer revisão, que eu não gosto. Mas eu digo assim, revisão que eu digo é em questões, né? Revisado em questões, ter visto, ter feito bastante simulados e tá com aquele assunto na ponta da língua. Então, já dito isso, né? A respeito da velocidade do edital, ter cuidado com o que vai aparecer aí. Tudo que é de curso falando que é reta final, mas não é ainda. Ter calma. Vamos falar agora a respeito da quantidade de vagas. No edital, tem 800 vagas, né, para ampla concorrência. Não está mais dividido entre homem e mulher. Aí foi uma conquista das mulheres, né? Que, embora esteja no estatuto, lá o estatuto ficou meio que desatualizado, né? Que não cai no concurso mais do estatuto da Polícia Militar, mas lá fala que será 20% das vagas para a mulher, né? E o restante para os homens. Porém, o STF já decidiu aí que não pode mais fazer essa divisão. É inconstitucional. Fere a isonomia, né? Pro STF, a decisão. Então, agora mais uma conquista das mulheres aí, ampla concorrência, 800 vagas. E 20% de vagas para cotas, né? Negros e pardos. Então, 200 vagas. Ah, ali está falando a respeito das vagas imediatas, né? E tem também um cadastro de reserva de 500 vagas. Então, são 1.500 vagas no mínimo, no mínimo. Porque quem for cadastro de reserva vai ser chamado certeza 100%. Aí é certeza ser chamado. Aconteceu no meu concurso, né? Não tinha cadastro de reserva, mas era previsto 2.000 vagas. Só que aí, logo após sair o resultado, retificou para 3.000. Mudou para 3.000 vagas depois da prova no meu. Aí no concurso de 2022/23 veio 1.000 vagas, né? Se eu não me engano foi 500, o meu foi 400. E a última turma já está na ESP aí já sendo formado o cadastro de reserva já desse concurso de 2023. Então agora 2025 não vai ser diferente. Se você ficar no cadastro de reserva, certeza ser chamado. Então são 1.500 vagas para quem é preto e pardo. E para quem não é preto e pardo são 800, aí vai vir mais 20% de 500, que a matemática tá meio ruim, né? Se fosse
10% ia ser 50, 100. Então são 400. Então são 1.200 para quem é ampla concorrência e 1.500 vagas para quem é preto ou pardo. Porque, sim, quem é preto ou pardo concorre duas vezes. Foi também aí mais uma conquista da população preta e parda, né? Com a lei de cotas. Então aí são 1.500 vagas para quem é preto e pardo e 1.200 para quem é ampla concorrência. Então, dito isso, vamos agora para o tema do vídeo em si hoje, que foi o que eu fiz em 2021. Logo após sair o edital, né? Depois de desesperar, que é normal. Ainda mais o meu edital que foi o primeiro nesse formato aí dessas matérias, que mudou drasticamente, mais ou menos em 80%. Eu passei ali uns 15 dias sem conseguir estudar depois de sair o edital, porque já vindo na pegada, né? Naquele edital passado. Sabia que ia adicionar algumas matérias, já estava me preparando para isso. Porém, não sabia que ia ser dessa forma, de mudar totalmente as matérias, né? Então, quando saiu o edital, eu fiquei 15 dias sem conseguir estudar, no sentido de que eu tive que me organizar na questão dos materiais, porque não tinha material ainda de... Não um curso tinha completo, foi todos os cursos gravados pós-edital e era assim, um curso que era mais rápido além da matéria. Terminou o direito constitucional daquele curso, eu ia lá e pegava o direito constitucional daquele curso. Curso X terminou direito penal militar, eu ia lá e pegava. Tipo assim, na época eu tinha muito acesso a curso, né? Muitos acessos, eu tinha vários acessos. Aí eu consegui fazer dessa forma. Então eu fiquei basicamente 15 dias nessa preparação aí, de pegar material, de fazer aquilo, de me organizar o que eu ia fazer. Fiquei alguns dias assim, sem estudar mesmo, total, né? Nesses 15 dias que eu fiquei sem, que eu digo que eu fiquei sem estudar, alguns dias eu estudava ali um pouquinho, aí bati desespero, porra, não tem nada feito. Aí ia lá e parava. Aí fiquei nessa luta aí. Aí depois de 15 dias, foi que eu comecei a estudar de fato mesmo, pegado. Pegado mesmo, manhã, tarde e noite, na época eu não trabalhava, era só estudando. Então, o que foi que eu fiz? Como eu já me senti um pouco atrasado, porque eu já tinha perdido 15 dias, eu vi assim, eu botava uma meta de ver duas matérias por dia, duas matérias. Dessas duas matérias, eu iria ver teoria e questão, essas duas. Porém, depois disso, o que é que eu fazia? Eu começava a ver várias outras matérias que eram muito extensas, tipo direito penal militar, direito constitucional, a parte de administração geral, né? Que no caso vem como administração pública, mas tem muita assunto de administração geral. Esses assuntos que eram muito complexos, que tinha muitos tópicos, eu ia e começava a ver ele em questão. Então tinha dia que eu via em torno aí de umas 6 matérias, porque na época, como eu falei, né, não trabalhava, o que é que eu fazia? Eu estudava de manhã sozinho e à tarde sozinho. Aí à noite eu ia estudar com meu irmão e com um amigo meu. Então nesse horário aí que eu ia estudar com eles, para mim era a minha revisão, porque eu ia ensinar eles, né? Como eu ia ensinar eles, eu estava revisando um assunto que eu tinha estudado durante o dia. Então eu pegava tipo ali uma matéria da manhã e outra da tarde, e jogava ela para a noite para estudar com eles, para revisar, só que ensinando a eles e eles aprendendo, né? Então, o que que eu fiz? Foi meio louco, né? Isso que eu fiz porque era muita coisa para ver durante o dia. Eu via duas matérias, a matéria via duas matérias, teoria e questão. Dessa teoria aqui não tinha videoaula, era só PDF. No caso, nem PDF era, no caso era apostila mesmo. Porque na época não tinha essa dinâmica de estudar por PDF como eu estudo hoje em dia. Era material mesmo impresso. Então eu vi essas duas matérias. E as outras, que era até um de 10, eram só questões. 30, 20. Só que eu não aconselho você fazer isso, porque eu sabia dos meus limites, da minha capacidade. E é muita coisa para você ver durante o dia. Não que você não tenha capacidade de fazer isso. Plenamente eu confio que você tem. Porém, como eu não tenho contato com você diretamente, não vou ser responsável e dizer para você fazer a mesma coisa, né? Então, eu aconselho vocês fazer o quê? Ver duas matérias em teoria em questão e bota mais duas ou uma para ver só a questão. A divisão aí você que faz. Eu não posso estar aqui falando também a divisão das matérias, né? Que eu não vou ser responsável de fazer isso. Quem me acompanha na minha mentoria
eu tenho contato direto com eles, eu consigo direcionar eles ao que fazer. Então, é mais ou menos isso. Aí, quando chegou ali na reta final mesmo ali, que era faltando um mês, como eu digo, né? Que a reta final é um mês. Como eu só estava em casa, já tinha basicamente batido todos os tópicos da edital que tinha material, né? Que tem uns que não. Tem uns assuntos aí que até a UES também pecou aí, jogou o mesmo edital e não ligou pra isso, né? Botou a mesma bagunça de sempre. Como foi que eu fiz? Faltando um mês, via tudo todo dia. É isso aí, tudo todo dia. De manhã básica, de tarde específicas e à noite eu estudava de novo com meus irmãos, com meu irmão e meu amigo ensinando eles. Então eu via português, assim, lógico, história, administração geral, né, que no caso vem como público. Aí à tarde, direito penal, constitucional, né, penal militar, né, penal militar, constitucional, direitos humanos, direito penal, que é processo, criminologia e segurança pública, todos os dias. A única diferença é porque tinha matérias que eu fazia mais questões e outras que eu fazia menos. Direito penal militar era a matéria que eu achava mais extensa, eu acho ela considerada a matéria mais complexa desse edital. Tinha dia que eu fazia questão sem questão só dela. Porque as questões, se você for reparar direito penal militar, elas se repetem. Elas se repetem, principalmente na parte geral. A parte de crime não cai muito em prova. Não é que não vai ser cobrado na PMCE, vai ser cobrado. Mas não tanto como a parte geral, porque a parte geral é a parte que é mais, vamos dizer assim, mais importante você saber do Código Penal Militar, porque é a parte ali que vai diferenciar do Código Penal comum, né? Então cai muito aquela parte ali. Então, antes da reta final, eu via duas matérias, né? Que era para ver teoria e questão, e o resto, só em questão, o céu era o limite. Porém, como eu disse, você não vai fazer isso porque você não é irresponsável que nem eu. Vai fazer diferente. E eu já expliquei uma forma que você pode fazer. Pós editar, pós. Chegou na reta final, né? Chegou na reta final, faltando um mês. Era tudo todo dia. Simulados eu fazia ao domingo, nos 2 primeiros meses. No último mês, são 4 semanas, né? Eu fiz edital simulado na quarta e no domingo. No domingo eu fazia presencial, no curso aqui de Fortaleza. Inclusive eu ganhei até alguns prêmios lá em dinheiro mesmo, porque valia dinheiro na época. Se não me engano, eu fiquei em primeiro 2 vezes e tinha premiação de dinheiro lá pros 3 primeiros. E em todo, só não, exceto no primeiro simulado, não fui premiado, mas no restante eu fui. Então era isso, simulado quarta e domingo no último mês. Nos meses anteriores, só aos domingos. Porém, no primeiro mês eu não fiz simulado, porque como era tudo novo, não adianta eu fazer simulado e fazer a pontuação baixa sem ter visto nem 50% da edital. Então, o aconselho também quem está começando a estudar agora, não ir logo fazer simulado no primeiro mês. Só a partir do segundo mês em diante. Você vai ter visto ali pelo menos o básico ali para poder ver o que você precisa melhorar. Porque não adianta você chegar, saiu o edital hoje, aí amanhã eu faço simulado já. Que, no caso, hoje o edital tá saindo numa sexta. Aí no domingo eu já faço simulado. Não aconselho você estar fazendo isso. Então, basicamente, a minha preparação foi dessa forma. Por isso que eu sempre digo que fazer questão é a solução para quem está estudando, porque já passei por isso, de ter que estudar vários assuntos só em questão e conseguir ser aprovado. Eu passei na PM, se não me engano, foi em 86 ou foi 88 por ali. Eu passei entre os 90. Não vou saber aqui de qual a minha posição, mas eu passei entre os 90. Então é isso aí, um vídeo para vir mais aconselhar vocês a ter calma. Não é reta final ainda, reta final é no último mês. É a hora de intensificar os estudos. São 1.500 vagas para quem é cota, 1.200 para quem é ampla. São muitas vagas, bastante vaga. Se você se dedicar, dá certo. Tem muita gente perguntando, que está começando agora do zero, dá tempo? Eu respondo, só o tempo dirá. Porque eu pego uma pessoa que já tinha costume de estudar na escola, ou faz faculdade, faz curso técnico,
e ela tem a facilidade de absorver conteúdo. E eu vou ter uma pessoa que nunca estudou na vida, né? Que nem eu, que nunca estudou na vida, já ia para a escola só por vir corpo presente, que vai querer pegar um pós-edital e vai querer passar. É complicado. Então eu digo, só o tempo dirá, porque essa pessoa que nunca estudou, se ela se dedicar 100% durante esses 90 dias e conseguir absorver o conteúdo, chega na prova, cai só o conteúdo que ela absorveu, ela vai passar. Então só o tempo dirá. Então, um vídeo aqui mais para acalmar vocês, repetindo, e boa sorte.